Voltamos a falar sobre essa interessante pesquisa feita pelo professor do curso de Engenharia Ambiental da UFAL, Eduardo Lucena, que prova a viabilidade de produzir combustível hidrogênio através dos resíduos da mandioca. Professor, essa produção o senhor já faz lá em escala laboratorial, digamos, mas é viável a gente pensar numa indústria a partir da manipoeira produzindo hidrogênio? Isso, sim, pode ser sim possível, Cleiton. É difícil a gente afirmar porque eu não realizei estudo econômico ainda, certo, né? Mas a gente está vendo que é possível a gente converter o hidrogênio a partir da manipoeira, produzir o hidrogênio a partir da manipoeira. Então, o nosso próximo passo, acredito que no próximo ano, a gente deve implantar uma unidade, né, em alguma cooperativa dessa de produção de farinha, para substituir as lenhas, como a gente já tocou no assunto, né? Perfeito. A coleta da manipoeira é feita numa casa de farinha em Santa Luzia do Norte? Em Santa Luzia do Norte. Mas já foi feita a coleta em outros lugares também ou não? Sim. Em outras regiões alagoanas? Sim, a gente coletou naquela região de Taquarana, né? Naquela região de Taquarana, inclusive, tem uma característica diferente, porque eles produzem farinha. Então, essa mandioca originada da farinha, ela tem uma carga orgânica maior, ou seja, um potencial polidor muito maior. Então há variações também com relação ao uso que se dá à mandioca nessa casa de farinha. Se for para farinha em si, a manipoeira é mais poluente? Exatamente, é mais poluente. Se for para bolo? Ela é um pouco menos poluente. Tem essa variação ainda, em torno né? de 60%, 40% menos poluente. 40% menos poluente que o bolo. Isso. Certo. Essa de Santa Luzia é de bolo? É de bolo, exatamente. Certo. E essa cultura ainda subsiste, professor, de casas de farinha ou é uma coisa mais industrial hoje? Nessa região aqui que a gente tem coletado, é um povoado quilombola, né, da região de Santa Luzia do Norte. Então, são famílias que trabalham semanalmente produzindo, né, os bolos para incrementar fonte de renda, né, para a sua questão economia. De agricultura familiar e de subsistência mesmo, exatamente. Né? Lá tem o produtor da mandioca, né, eles compram a mandioca deles mesmos lá, e tem o produtor dos bolos, né, da região, que eles levam para a feira, vendem lá, né? Inclusive já provei, é muito bom, Perfeito. Qualidade muito boa. Quando se fala em fontes alternativas, principalmente a questão veicular, fala-se muito no GNV. Exatamente. Né? Mas o hidrogênio é menos poluente, quer dizer, o GNV é muito mais poluente que o hidrogênio, como é que é isso, professor? Exatamente. O GNV ele tem carbono, né? Então ele é um gás que na sua combustão gera gases que contribuem para o efeito estufa. E o hidrogênio não. É um gás que, na sua utilização, gera apenas vapor de água, como, vamos dizer assim, efluente gasoso, né? Um resíduo. Certo. Professor, agora mudando um pouco o tema, mas dentro desse tema, o senhor vem de uma área que é a engenharia ambiental, né? Isso. Que é uma área pouco conhecida ainda da maioria do grande público. Quando a gente pensa em engenheiro, a gente pensa geralmente na obra, Isso. no prédio, mas o que é essa área nova, a engenharia ambiental, como é que ela se articula? A engenharia ambiental ela surgiu da necessidade de especificar assuntos que a engenharia química e a própria engenharia civil, né, ela necessitava. E aí surgiu esse curso de engenharia ambiental que tem toda a parte básica igual a da engenharia civil, engenharia química, os cálculos, físicas, né, e tem a parte profissionalizante que é mais específica, voltada a tratamento de efluentes líquidos, efluentes gasosos, resíduos sólidos, a parte de avaliação de impactos ambientais, gestão de recursos hídricos, legislação ambiental. Então tem uma gama aí de assuntos envolvidos na engenharia ambiental. Quer dizer, o engenheiro ambiental não é aquele que só trabalha com floresta e com mato, como muita gente pensa, né? Ele exatamente. Tem uma área de atuação. Imagina logo aquela árvorezinha plantando árvore, né? Não é exatamente só isso, apenas Exato. isso. Né? O curso tem 5 anos? O curso tem 5 anos, acho que nós estamos com a 3ª turma formada. Perfeito. Qual é o mercado que o estudante de engenharia ambiental encontra? Cleito, nós, até o momento, todos os estudantes estão bem encaminhados. A grande parte tem se interessado muito por pós-graduação. Então, estão em programas de mestrado mais conceituados do Brasil, como lá em São Carlos, que é nota 7, CAPES mais conceituado. Também temos alunos no IPH, em Rio Grande do Sul, e temos outros alunos aí atuando no mercado, já aprovados em concursos públicos. Né? Então, eu não conheço nenhum aluno formado lá que esteja desempregado no momento. Perfeito. Agora, voltando à questão do hidrogênio com a manipoeira, quais são os próximos passos desse estudo, professor? Então, Cleiton, recentemente daqui a alguns dias, nós iremos defender a primeira dissertação no nosso programa de pós-graduação em recursos e de saneamento,
envolvendo a produção de hidrogênio, né? Então, nós estamos pensando em exatamente aumentar a escala desse nosso estudo, porque nós desenvolvemos um protótipo em escala demonstrativa. A nossa próxima ideia, nosso próximo passo é aumentar essa escala para tentar suprir a demanda de uma, por exemplo, de uma cooperativa dessa produtora de farinha do nosso estado. Certo. Essa é a ideia. E tem financiamento para isso, professor? Como é que é o financiamento desse Olha, estudo? nós vamos conversar com alguns representantes do governo do estado, né, já que existem cooperativas aqui no nosso estado, para a gente tentar implantar esse nosso estudo, né, trazer para a nossa realidade esse grande avanço científico que é, né, a gente tratar um resíduo e produzir um gás não poluente. Perfeito, professor. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Conhecer. Muito obrigado e parabéns por esse estudo aí que é feito lá no curso de Engenharia Ambiental da UFAL. Muito obrigado. Cleito, agradeço. Antes de encerrar, eu posso deixar só uma mensagenzinha? Por favor, fique à vontade. Eu gostaria só de lembrar o artigo 225 da nossa Constituição Federal, acho muito importante, né? Lá ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí cabe ao poder público e a toda a coletividade, todos nós, o dever de preservar para as presentes gerações e as futuras gerações. E as futuras, isso é um dever de cidadania, né, professor? Dever de cidadania, exatamente. Que é um tema que está em voga, mas por mais que ele esteja em voga e seja debatido e seja falado pela imprensa, a gente vê casos flagrantes aí de desrespeito ao meio ambiente, de poluição, inclusive em Maceió e em Alagoas. Exatamente. Né? Então, cabe não só ao governo, como a gente costuma ver a sociedade jogando a culpa, né? Cabe também a nós fazer o nosso papel. Nosso papel, preservar o meio cidadão ambiente. consciente. Professor, obrigado pela presença aqui no Conhecer de hoje, parabéns pelo estudo. Obrigado. Obrigado. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima.